Fala aí, galera, tudo bem? Galera do primeiro período, aula 2. Hoje eu vou falar sobre substâncias, valeu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, nós temos aqui uma definição de substâncias. Elas são grupos de moléculas que são iguais. Elas representam tijolos que formam a matéria, uma alusão, tá bom? Aqui eu tenho, nesse quadrante aqui que eu vou marcar, eu tenho substância hélio, né? No outro lado, já aqui eu tenho o gás oxigênio, embaixo o gás ozônio e o fósforo. Vamos ver essa sinalização de atenção aqui. Substância versus mistura. Substâncias são moléculas iguais, misturas são conjuntos de substâncias iguais ou diferentes, ok? Vamos para esse quadrante que é muito bacana. Ele fala da classificação das substâncias. Dá uma olhada aqui. A matéria, aí ela vai se dividir em substâncias puras ou em misturas. As substâncias puras, elas se dividem em substâncias simples e compostas, a gente vai ver logo mais à frente, e misturas em substâncias homogêneas e heterogêneas. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Substâncias puras. A definição de substância pura é quando ela se encontra isolada de outras. Mas vamos ver aqui substância simples. Ela é formada por um único tipo de elemento químico. E a substância composta, eu vou ter dois ou mais elementos diferentes, tá? Formando essa substância, que é formada por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho o exemplo de gás oxigênio. E aqui eu tenho o exemplo do gás carbônico, que é o CO2. Tá? Vamos agora para a definição de mistura. Toda matéria formada por duas ou mais substâncias puras diferentes. Aí eu tenho um exemplo aqui de uma joia, né? Ela tem 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. Eu até expliquei isso em sala, que é para que ela tenha dureza, né? Porque o ouro é maleável, então a gente poderia quebrar, rasgar muito facilmente. Então ela misturada com outros metais vai fazer com que ela seja uma joia mais forte. Aqui eu tenho um suco de laranja com gelo, um produto para passar no corpo, né? E aqui eu tenho uma observação, que ela fala que na natureza há mais misturas do que substâncias puras. Vamos passar agora para uma parte bem importante, que são as misturas homogêneas. Elas são misturas de substâncias onde não dá para visualizar os componentes da mistura, tendo só uma fase, né? Isso ocorre porque as substâncias se dissolvem entre si. Aí eu tenho aqui uma solução de soro fisiológico, uma solução de álcool gel, um pedaço de ferro. E aí vamos dar sequência aqui no outro slide que já fala sobre as misturas heterogêneas. A definição dela, né, fala que são misturas de substâncias onde dá para visualizar os componentes da mistura, tendo, portanto, duas ou mais fases. Isso ocorre porque as substâncias não se dissolvem entre si. Aqui eu tenho, né, bem visível, eu visualizo três substâncias diferentes. Aqui eu visualizo duas. Olha aqui, ó. Eu visualizo também duas substâncias. Se a gente esperasse mais um pouquinho, ia ficar clarinho. Aqui o granito, né? Seus pontos pretos, pontos cinzas, né? Agora essa parte aqui ela é bem importante porque ela é muito usada nos processos industriais para que a gente possa aproveitar exatamente a substância que nós queremos usar, né? Eu vou citar um exemplo da evaporação, quando eu quero tirar o líquido, né, da substância. Da destilação simples, quando eu quero
tirar uma única parte, porém eu quero ficar com todas as partes, e aí eu destilo. Na destilação fracionada eu consigo retirar várias partes diferentes, envolvendo o ponto de ebulição, ok? Na fusão fracionada, que é uma outra parte da separação de misturas, eu tenho catação, a gente usa em casa, né? Peneiração a gente também usa numa obra, né? Peneirando areia. Na centrifugação a gente tem no própria questão sanguínea e também na nossa casa, na máquina de lavar roupa, de solução fracionada, filtração no carro, na casa, né? Tantas coisas utilizam filtração. Separação magnética, aí eu tenho, quando eu quero separar um metal, ferro de areia, por exemplo, lá na indústria eu consigo fazer isso. E a sublimação. Bom, aqui tem um pedacinho dessa aula falando sobre soluto e solvente. Aqui do lado eu tenho o soluto sendo jogado no solvente e se transformando em uma solução. Mas vamos ver o seguinte: em uma solução, a substância que é dissolvida é chamada de soluto. Então, tudo aquilo que será dissolvido é o soluto. E o meio, substância pelo qual ele se dissolve, é chamado de solvente. Então, solvente é tudo aquilo que irá dissolver e soluto é tudo aquilo que será dissolvido. E a solução é a soma do soluto mais o solvente. Olha aqui do lado, ó, nessa setinha aqui. Eu tenho tanto solutos quanto solventes, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Dá uma olhada nesse quadrante, que ele é muito importante, que ele fala dos estados físicos da matéria e principalmente das mudanças desse estado físico. Eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma substância sólida e ela se tornou um líquido, o nome desse fenômeno é fusão. Se eu tenho uma substância líquida e ela se tornou um gás, o nome desse fenômeno é evaporação. Também existe a sublimação, que é, por exemplo, a naftalina, né? o CO2, que é o CO2 comprensado, né? Que é o gelo seco. Ele passa do sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, ok? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Olha, na indústria isso é muito importante, principalmente quando eu quero determinar a presença de uma determinada substância, ok? Ponto de fusão, ela vai ser a temperatura em que uma substância pura que estava no estado sólido passa para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância pura passa do estado líquido para o estado de vapor, ok? Bom, essa é a nossa segunda aula, onde nós aprendemos um pouquinho das substâncias e as suas variações, ok? Continue nos prestigiando e continue estudando bastante. Grande abraço.